A paz do Senhor. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje nós estamos entrando no sermão biográfico, ok? Pode ser que nós pulou aí um pouquinho o andamento do livro, porque eu já prefiro te falar sobre os outros dois tipos de sermões, não muito. Não é que ele não é muito utilizado, eles são sim muito utilizados. Porém, dentro dos materiais de homilética, normalmente eles não são muito falados, visto que eles se enquadram dentro de algum outro tipo de sermão. Mas eu vou estar te falando de uma forma, dar uma dedicação especial a isso, porque este é um tipo de sermão que vai ajudar muito, principalmente você que está começando. Então, nós estamos agora falando sobre o sermão biográfico, tá joia? Vamos ver o que é um sermão biográfico, e talvez aí você já esteja utilizando sua criatividade, sua mente para raciocinar, que você deve conhecer esse nome, biográfico. Esse é um tipo de sermão. Isso vem de quê? Qual palavra nós conhecemos que tem a ver com biográfico? É exatamente biografia, ok? E é isso mesmo, é por isso que ele recebe esse nome. Então tem a ver com biografia. Eu acho que essa letra vai ficar com a coloração ruim para ver. Então, já que eu escolhi aqui um quadro de outra cor, verde, hoje eu deixei aqui tudo um pouco mais verde. Por quê? Porque o sermão biográfico é um sermão verde, um sermão calmo, um sermão mais tranquilo, um sermão mais fácil de você fazer, mais fácil de você pregar pela primeira vez. Então, sim, é proposital esse verde, é algo assim para que você lembre deste sermão, principalmente se você está pregando pela primeira vez, tá bom? A primeira coisa que o sermão biográfico sempre vai ter, ele vai envolver um nome, ok? Então vamos lá. Sempre teremos um nome. Por exemplo, em vez de você pensar numa palavra-chave, numa palavra central, você vai pensar em uma pessoa. Por exemplo, Noé, Abraão, José, Paulo e por aí vai. Ou seja, você sempre vai pensar em uma pessoa, normalmente ali um ser humano. Você não vai fazer um sermão biográfico sobre anjos, tá bom? Você vai falar normalmente sobre Paulo, sobre Pedro e... Fernando, e sobre Jesus? Excelente. Você só tem que ter cuidado para você não desconsiderar a divindade de Jesus, tá bom? Quando você não está preparado teologicamente, você precisa ter um pouco de cuidado quando tratar Jesus como homem, que Jesus, ele era também 100% humano, então é complexo isso, né? Ele não era meio homem, meio Deus, só que isso aí já é teologia, é algo que você só tem que tomar cuidado. Se você está pronto para falar e você entende essa diferença, é tranquilo. Agora o problema é se na sua cabeça tiver bagunçado ainda essas ideias, aí você tem que tomar cuidado para fazer um sermão como esse, fazendo uma biografia de Jesus. Porque você corre risco de humanizar demais e tirar a divindade de Cristo, ou corre risco de falar alguma coisa desentoante. Não estou falando que você não deve, só estou te dando um alerta que se for você começando, entenda, eu estou te apresentando um sermão excelente para você que talvez nunca pregou. Vou aqui falar para quem mais ele é muito ideal, não é só para quem pregou, está para pregar a primeira vez, mas tenha só esses cuidados. O sermão biográfico tem essa característica dessa leveza teológica,
Mas se você vai fazer uma biografia de Jesus, perdeu-se a leveza teológica e você precisa de muita teologia, tá joia? Vamos ficar aqui por enquanto nesse modo mais simplificado, falando apenas das pessoas comuns, ok? Assim como eu e você, pessoas... Como assim, Fernando? Pessoas comuns, pessoas que viveram nessa terra, constituíram família, tiveram filhos, tiveram famílias, pecaram, pessoas que acertaram, erraram, tá? O nosso Senhor Jesus Cristo não passou por todos esses momentos. Nosso Senhor Jesus Cristo não pecou em momento nenhum. Nosso Senhor Jesus Cristo não constituiu uma família, ok? Por isso que é até complexo. Só de falar isso, às vezes você já fica assim, meio assustado. Mas eu não quero complicar para você, eu quero descomplicar, tá joia? O sermão biográfico, ele é muito indicado, como eu já avisei, né? Indicações. Porque aí fica mais fácil de você entender enquanto eu estiver falando sobre ele. Já disse, para o iniciante. Outro, para quem prega sempre com esboço e quer parar de pregar sem esboço. Pregar sem esboço. Lembrando que pregar sem esboço não é pregar sem planejar. É pregar sem ficar lendo, ok? Sem ficar preso ao esboço. É isso que nós estamos falando, pregar sem esboço. Não é sem planejamento, é sem estar lendo em cima do púlpito, ok? Isso é pregar sem esboço. E também serve para aquela mesma característica que eu havia falado do textual, que é você estar pronto para pregar espontâneo. É um sermão pronto que, se você estiver viajando, alguém toma minha Bíblia, prega ali, e você é capaz de pregar, ok? Mas por que isso? Você seria capaz de pregar um sermão desse de forma espontânea? Depois de ter estudado, é claro. Porque a biografia, ela envolve história. E toda história é natural guardarmos. Você ouve uma história uma vez e você lembra da história quase completa. Você não precisa ficar se esforçando para lembrar de uma história que aconteceu, de um fato que aconteceu. A nossa mente lida com isso o tempo inteiro. E quando é história, até as crianças guardam a história. Diferentemente se for uma informação muito complexa, com frases muito bem condensadas, isso gera uma dificuldade para nós. Mas quando nós estamos falando de uma história, a nossa cabeça ela guarda muito fácil, porque ela não só armazena as informações, só que são informações que nós lidamos com ela no dia a dia. Então, o cérebro ele não precisa decorar, são informações já vivenciadas no dia a dia. E ao mesmo tempo que você ouve a história, você vê um filme passando. É como se fosse o vídeo da história. Você cria ele independente dele existir ou não. E sua mente armazena, porque você ouviu, e além de ter ouvido algo que já é mais fácil de você aprender, você ainda vê a imagem daquele cenário. E você guarda tanto a imagem quanto o que você ouviu. Esses são os principais pontos que nos ajudam no sermão biográfico, tá joia? Mas voltando aqui sobre a questão do nome, nós sempre vamos escolher um nome, ok? Existem nomes, e entre esses que eu mencionei aqui, principalmente esses últimos três, olha só, o de Abraão, José e Paulo, são nomes que você pode delimitar o tema. Então, Noé, às vezes, você pode fazer uma biografia de Noé que envolva toda a vida de Noé. Toda a vida, entre aspas, ok? Tipo, todas as lições que você aprende com Noé, pode ser que você consiga empregar em um único sermão. Mas com Abraão, com José e com Paulo é difícil. Em um único sermão você expor todas as lições ou todos os aprendizados que você aprende
com José, com Abraão e com Paulo. Porque a história deles é muito grande, a biografia deles é muito completa. Isso nos permite uma delimitação, uma escolha de um tema específico. Então, por exemplo, sobre Abraão, você pode falar só sobre a fé, ou só sobre chamado, ou só sobre família, ok? Você pode falar só sobre os acertos, ou só sobre os erros. Sobre José, você pode falar de diversas situações também. Tem gente que vai falar dos sonhos, tem gente que vai falar da questão ali do envolvimento específico ali com a mulher de Potifar, que aí foi até bom pensar nisso. Se você chegou na história de José e você vai expor aquele fato específico do acontecido com a mulher de Potifar, que é um texto ali que tem início, meio e fim na própria perícope, e você vai ficar ali expondo só as lições, ou só os aprendizados, ou só aquele texto, aí já não é biográfico não, ok? Biográfico é como se fosse um sermão temático do nome do personagem que você escolheu. Ou seja, quando você vai fazer um sermão biográfico de José, você não vai para um único texto e começa a estudar sobre José. Não, sermão biográfico você estuda a vida da pessoa, é tudo que aconteceu. E dentro deste tudo você vai delimitar por uma temática. Paulo, você poderia, por exemplo, falar sobre o ministério de Paulo, ou falar sobre como era o ensino de Paulo, o que aprendemos com a pregação de Paulo, o que aprendemos com a forma de pastorear de Paulo, o que aprendemos com o caráter de Paulo, porque a história de Paulo é muito grande, a biografia dele é muito grande e nos permite delimitar. Nós podemos tratar o apóstolo Paulo apenas com cuidado com os liderados que ele tinha, por meio das suas cartas, dá para a gente perceber isso. Ou seja, esses nomes grandes, não que o nome é grande, mas que tem uma história vasta nas Sagradas Escrituras, nós podemos trabalhar de forma biográfica, estudando em todos os textos da Bíblia sobre a vida deles. Todos os textos que nós tivermos condição de estudar, a gente estuda, agrupa essa informação dentro de um tema satisfatório. O tema pode ser mais genérico. Lições sobre a vida de Abraão. Ou aprendizados na vida de Abraão. E você percebeu que eu falei bastante aqui a palavra lições ou aprendizados? Ok? São palavras aqui, chaves bem propícias para você usar. Então vamos lá, algumas palavras-chave que você pode usar no sermão biográfico e possivelmente vai abrir sua mente. Além dessas que eu falei, existem outras, é claro. Então nós temos lições, aprendizados, são as que eu já falei, mas temos umas outras bem diferentes. Por exemplo, erros. É isso mesmo, vou até colocar de branco aqui, ó. Erros é uma palavra-chave que podemos usar no sermão biográfico. E também acertos. E o sermão pode estar delimitado entre erros, ou entre acertos, ou entre erros e acertos. Ok? Todos os personagens bíblicos, praticamente, nós temos erros e acertos. Se não me engano, de José, não temos nenhum erro relatado. A não ser aqueles que vão considerar que ele era um fofoqueiro, aí esquece. Não estou aqui para discutir isso. Mas, via de regra, não se aponta pecados, erros e falhas aí na vida de José. Por isso, alguns até entendem que ele tipifica, de certo modo, Cristo. Bom, mas não é assunto para nós aqui agora, aí já é assunto de teologia, tá bom? Mas temos aqui algumas palavras-chave que seriam bastante úteis. E foi bom eu mencionar essas duas palavras-chave para você entender que quando nós estamos expondo um sermão biográfico, nós estamos em busca, normalmente, dos acertos. Ou seja, nós estamos em busca do que Abraão fez de certo. O que nós podemos aprender com Abraão? Mas existe uma outra face disso. Nós também podemos estar em busca do que eles fizeram de errado. Porque nós aprendemos com o certo fazendo igual, mas aprendemos com o errado em não cometer aqueles erros e não sofrer aquelas consequências, ok?
Então, você tem essa liberdade. Eu não aconselho muito você ficar trabalhando só com sermão de erros. Tipo, hoje nós vamos aprender com os erros de Davi. Aí você vai ficar falando só de erro, só de erro, só de erro. Tem gente que viaja um pouco na pregação e em algum momento eles vão achar que você está defendendo o erro, tá bom? É bom, você pode ter o erros e acertos na mesma pregação ou só os acertos. Agora, só os erros dá também, só que você tem que tomar bastante cuidado na exposição, tem que ficar muito bem claro que você está tratando de um erro, tem que deixar muito bem claro que é algo que não é para ser cometido, que nós estamos aprendendo com aqueles erros a não repeti-los, tá bom? O material que vamos usar no caso do sermão biográfico já não é mais esse aqui, concordância, tá bom? Estamos aqui fazendo uma transição leve de material. Esse te serve? Serve. Por exemplo, Fernando, eu quero descobrir todos os textos que aparece a palavra Davi, porque meu sermão é sobre Davi. Você pode abrir aqui na letra D, inclusive, coincidentemente, eu abri na letra D, só não foi na palavra certa. E você pode vir aqui procurar sobre a palavra Davi e você vai encontrar todas as passagens bíblicas que aparece o nome Davi. Vai te ajudar muito. Olha só, daqui até aqui, tudo são passagens que aparece o nome de Davi. Ou seja, todos os lugares que alguém diz Davi, está aqui registrado aqui qual o texto. Então ele serve sim para você procurar as passagens bíblicas, mas este não é o material mais utilizado no sermão biográfico. E qual é o material então? É esse aqui. Quando eu digo é esse aqui, é algo parecido, tá bom? Esse aqui é um autor, esse é da vida acadêmica, quem é quem na Bíblia. Mas também temos personagens de A a Z, e tem muitos outros. Tem algumas enciclopédias que falam ali a vida dos autores. Qualquer comentário que vai expor ali a vida do autor é um material útil para você estudar aí o autor que você escolheu, o nome que você escolheu, o personagem que você escolheu. Então, sim, a maioria das vezes envolve o quê? Um personagem bíblico. Tem hora que eu acho que não precisa de eu falar isso, mas eu esqueço que tem gente que viaja. Ô irmãos, pelo amor de Deus, nós estamos falando da Bíblia, só a Bíblia, tá? Nós não temos outra opção, nós não podemos contar historinha que nós vimos no cinema, ou que alguém contou e a gente achou legal. Mas era um testemunho bonito, era um testemunho bacana. Te chamaram para testemunhar? Me chamaram para testemunhar. Então conta história extra-bíblica, porque te chamaram para dar o testemunho. Te chamou para pregar, e você tem um testemunho que tem tudo a ver com a pregação, é algo que vai ajudar na pregação? Conte o testemunho de forma abreviada, de forma adequada, no momento certo, que tem tudo a ver com a mensagem. Não troca as funções. Tem gente que é chamado para pregar e quer cantar. Mas se te quisessem você como cantor, tinham te chamado para cantar. Então precisamos ter esse cuidado, tá bom? A não ser que quem te chamou, obviamente, irmão, você canta e prega, né? Você podia pregar na nossa igreja, aí antes eu canto o hino, amém. Quem vai te chamar, te passar a palavra, já vai anunciar para a igreja, olha, ele vai cantar um hino, logo após ele vai estar ministrando a palavra. Eu sei que quem tem o dom de cantar, corre esse risco. Eu não tenho dom de cantar, eu canto muito mal, então isso não vai acontecer, não por enquanto, só depois que Deus operar o milagre eu corro esse risco, tá bom? Então seria hipocrisia minha falar que, eu consigo vencer essa parte, mas ela é vencida automática porque eu não consigo cantar. Mas se você canta muito bem, de fato, eu entendo, é difícil conter, não tô te acusando não, eu tenho certeza que se eu soubesse cantar, eu estaria aí no seu lugar querendo cantar também. Tá joia? Sem contar que alivia a tensão, tira aquele medo, aquele pânico.
E eu também sei que existe a ideia de que, se o louvor da igreja não satisfez, não preparou as pessoas para a mensagem, o pregador ele pode ali fazer um momento de louvor, não para mostrar a habilidade de pregação, mas para preparar a igreja para a palavra, algo que o louvor local acabou não cumprindo. Eu sei, aí é uma outra história, uma outra discussão, uma outra conversa, e é até um pouco complicado, ok? Não me coloque em confusão, porque nós estamos aqui para edificação, nós estamos aqui para melhorias, tá bom? Para sermos bênçãos. Então, como funcionaria então o sermão biográfico? Digamos que você escolheu um personagem e que você quer... primeiro começa com um nome, beleza? Vamos pensar em alguém aqui? Paulo, vamos falar sobre o apóstolo Paulo? Ok, já que ele fala de pregação, Paulo. Então escolhemos quem? O apóstolo Paulo. Só colocar Paulo aqui. Não temos ainda um texto, não temos nada. E você vai começar a estudar sobre Paulo, em algum livro, ou nos textos dele. Paulo, como escreve a maioria dos textos do Novo Testamento, se você for ler todos os materiais dele, vai ficar bem extenso o seu estudo. Mas, claro que vale a pena, se você tiver tempo de fazer isso. O apóstolo Paulo, nós podemos delimitar o tema dele. Já que nós estamos em um curso de pregação, nada melhor do que delimitarmos o tema sobre pregação. Então, o nosso personagem, nossa biografia é sobre Paulo, mas o nosso assunto vai ser voltado para a pregação. Então, poderia ser o que aprendemos com o ministério da pregação de Paulo. Não ficou legal não, né? Mas vamos usar. Você sabe que pode melhorar e que a ideia de melhorar, ela sempre vai estar em andamento de acordo com a mensagem. O que aprendemos ou aprendizados com o ministério da pregação de Paulo. Mas eu vou deixar aqui com a pregação de Paulo. Tá bom? Vou até abreviar o Paulo aqui. Vocês estão entendendo a proposta. É só para que tenhamos uma direção. Eu gosto de fazer com vocês, irmãos, na maioria das vezes aqui espontâneo, isso faz com que eu erre mais, com que eu dê, vamos dizer assim, como diz aqui na minha região, que eu sou mineiro, dá umas navaiadas, né, daquelas falhas. É porque você precisa entender isso. Ainda mais se você está começando, você vai ver que nada começa pronto. Você pensou num tema que aprendemos com a pregação de Paulo, mas você fala, poxa vida, tá feio. Mas você já escolheu um personagem, já está tendo uma direção, e você vai começar a montar aqui agora o seu sermão. No decurso desse planejamento, dessa montagem, Deus vai te dando direção, você vai pensar em outros temas, você vai pensar num tema mais bonito, e você já vai começando a decidir ali qual o texto base que você vai usar, quais as divisões, vão surgindo outras divisões, você vai abrindo mão de algumas, ok? Então, por exemplo, o que aprendemos com a pregação de Paulo? Nesse momento que eu estou usando, não fruto do estudo, mas fruto daquilo que está me vindo à mente, eu vou anotar tudo que eu pensar. Por exemplo, eu sei que Paulo, ele diz, né, em um dos seus escritos, que ele não pregava com base na sabedoria, mas a Cristo crucificado. Então, uma das coisas que eu aprendo com a pregação de Paulo poderia chamar aqui da primazia da cruz ou não por sabedoria. Eu vou só anotar, porque eu só quero lembrar que eu tive essa ideia, depois que eu vou dar nome aos tópicos, eu posso trabalhar o nome de uma forma combinando, tá bom? Então, vou só colocar aqui, não com sabedoria. Uma segunda lição que eu posso, ou um segundo aprendizado que eu estou me lembrando aqui agora sobre o ministério da pregação de Paulo,
é que era um ministério não oneroso, só que o nome não é esse. Não por ganância. Então era um ministério não por ganância. Ou seja, Paulo poderia ser alguém que iria ficar rico com o ministério da pregação, poder parar de trabalhar. Não estou falando que você não pode viver do ministério da pregação. Não é isso. Só que eu estou dizendo que no caso do ministério de Paulo, ele mesmo quis agir assim exatamente para deixar claro que ele não estava fazendo uso. Inclusive, era um dos problemas de Paulo era ter esse orgulho. Aí vai depender do seu ponto de vista se era um problema ou não. Mas tudo que nos gera orgulho, que nos gera aquele senso de direito no reino de Deus, de certo modo é um pouco errado. Por exemplo, eu tenho algumas questões que às vezes eu me orgulho, mas depois o Espírito Santo toca no meu coração de certo modo assim, eu não posso me orgulhar, eu não tenho esse direito, porque é tudo graça, eu não tenho nada, é tudo o Senhor que nos concede. Eu não posso me orgulhar de estar dando um curso para vocês, eu não posso me orgulhar de estar abençoando a sua vida. Claro que isso me traz alegria e me traz orgulho. O que eu não posso deixar é de entender que isso é graça de Deus. É Deus quem está me concedendo essa oportunidade, me dando oportunidade, me dando saúde, me dando a palavra dele, o ensino que ele me traz, tudo vem dele. Então, por mais que eu tenha prazer de estar abençoando sua vida, por mais que eu vou ter prazer de ouvir seu testemunho, por mais que às vezes um dia você vai falar algum agradecimento, eu não estou te pedindo isso, eu sei que às vezes vai acontecer, às vezes você vai até postar aí no Instagram, em algum lugar, um agradecimento aí, e me marcar, me mencionar, ou vai divulgar o nosso trabalho com uma certa gratidão, ou vai ter até um gesto de gratidão de uma forma diferente que Deus pode tocar no seu coração, e óbvio que isso vai me fazer feliz, óbvio que isso vai engrandecer o meu coração. Mas isso não pode me gerar soberba e orgulho. Isso não pode, em momento nenhum, me fazer achar que eu sou melhor do que alguém, ok? Então o ministério de Paulo é um ministério não por ganância. Ou seja, ele não pregava para ganhar dinheiro, tá joia? E nós poderíamos aqui agora ir dando sequência e muitos aprendizados. Mas eu quero deixar pelo menos mais um aqui, que me vem na mente aqui agora, e muito importante para você e para mim, que é a perseverança, ok? Então, o ministério de Paulo, da pregação, era um ministério perseverante, ok? Como assim? Paulo não parou de pregar no primeiro desafio, Paulo não parou de pregar na primeira crítica. Imagina um apóstolo, pregador, que edifica a igreja, que funda a igreja, de repente, ele escuta que alguns não querem ouvir Paulo, querem ouvir Apolo. Você acha que é fácil? Não é, ele poderia ter parado, poderia ter desistido. Ele poderia ter levado como desafio os sofrimentos que ele levou, os açoites, as afrontas, as prisões, e parado com o ministério. Você acredita que a maioria das cartas que nós temos de Paulo, ele estava preso? A maioria? E parece que até Deus que permitiu que Paulo fosse preso para que ele tivesse tempo de escrever. Você acha que se Paulo estivesse ativo no ministério itinerante que ele tinha, viajando, pregando, você acha mesmo que ele teria escrito todas essas cartas? Você acha que ele teria tido todo esse tempo? Deus sabe o que faz. Mas Paulo era perseverante, ok? Esse é o nosso foco aqui agora. Por que isso é importante para nós? Porque eu e você precisamos ser perseverantes. Você acha que é fácil para mim estar aqui dando esse curso hoje? Ou até hoje e continuar? Não é não. Você não tem ideia do gasto. Você não tem ideia. Eu peguei 40 mil reais achando que eu ia finalizar esse projeto emprestado. Eu tô custando de pagar ele, não tá entrando dinheiro. Ainda tem coisas para comprar, coisas para adquirir, é muita coisa. É lógico que eu não precisaria de tudo isso, mas eu quis fazer algo de uma maneira, em um certo ponto, satisfatório. Eu queria fazer algo bem feito para vocês. Essa TV que está aqui é anti-reflexo. Por isso que nós estamos de frente e você não vê minha imagem projetando. Eu não vou nem te falar o preço dela.
e muito menos o preço da câmera que está ali, e muito menos o preço da lente que vai chegar, e muito menos o preço do computador que está recebendo a projeção da tela desse tablet que está jogando para a televisão. Ou seja, eu poderia olhar esses desafios e eu não estou ganhando nada, então, poxa vida. Não, quando eu estou falando não estou ganhando nada, é até esse momento, né? Talvez aí algumas pessoas vão estar abençoando o curso, ou talvez vão estar pagando algum valor, e de certo modo, eu acredito que uma parte do valor vai entrar e a gente consiga pelo menos começar a pagar essa dívida. Mas desculpa, não estou aqui chorando nem pedindo, só estou... acabei me envolvendo aqui, foi mal, foi espontâneo, tá joia? Mas nós precisamos ser perseverantes, não olhar os desafios, não olhar as afrontas, não olhar os desafios do tempo. Isso está consumindo meu tempo. Eu estou aqui agora, são exatamente 0 horas aqui agora, tá bom? Minha tela ela está jogada um pouco para cima aqui, por isso você não está vendo as horas do meu tablet. Mas deixa eu ver se no meu celular dá para você ver. Ó, são 0 horas, tá bom? 0 horas. Tô nem sonhando em acabar. Depois de agora, talvez vai ter uma outra gravação. Vai ter ainda a edição. Depois eu tenho que enviar um backup desse arquivo pro YouTube para mim não correr risco de perder. Irmãos, 1, 2 horas da madrugada. Tem que trabalhar amanhã cedo. Mas o que está acontecendo? Eu não estou olhando o desafio e me cedendo a ele. Eu vou ser perseverante, eu preciso ser. E eu queria dizer, é porque você precisa ser perseverante. Eu sei que não é fácil você ter chegado até aqui com essas aulas. E eu sei que não é fácil você permanecer até o fim. Mas nós precisamos ser perseverantes. Nós não podemos parar no meio do caminho. Nós precisamos chegar até o fim. Isso que nós aprendemos com Paulo. E é isso que nós estamos aprendendo aqui agora. E é isso que você precisa fazer. Que Deus nos conceda a graça de ser perseverantes. Conseguiram entender? Por mais que nós escolhemos o nome Paulo, e dentro da biografia de Paulo como um todo, nós escolhemos um tema pregação, ainda assim, mesmo escolhendo o que aprendemos com a pregação de Paulo, nós encontraríamos diversas passagens bíblicas que vai nos ensinar coisas de grande valor sobre a pregação de Paulo. Isso aqui é o que me veio, alguns que me veio na mente, instantaneamente. Tem outros, tem centenas e muitos. Então, veja bem, isso só sobre a pregação de Paulo. Qual é a vantagem desse tipo de sermão? Neste caso aqui não ficou tão fácil de você decorar, tudo bem? Mas, mesmo assim, ainda assim não ficou difícil. Porque se você conhece a história de Paulo, quando você fala não com sabedoria, vai abrir, é como se o véu se abrisse e você agora tivesse uma infinitude de oportunidades de pregação diferente. Porque você lembra como que era a pregação de Paulo, de ousadia, de poder do Espírito, ele pregava o Evangelho, é Cristo crucificado. Quando você falar não por ganância, você vai lembrar que Paulo trabalhava para sustentar o próprio ministério, e que isso, e que aquilo, e tal. E sobre perseverante, você vai lembrar de todos os desafios, naufrágio, picado por cobra, enfim. Esse é o poder do sermão biográfico. Fácil de lembrar. Histórias memoráveis. Quer que eu te dê um outro exemplo? Olha só. Não vou ficar agarrado nele não por causa do tempo. Mas deixa eu só te lembrar. Jonas. Nós temos 4 capítulos apenas no livro de Jonas. Você pode ler o texto de Jonas inteiro. Só que, no caso do livro de Jonas, praticamente tudo que você tem sobre Jonas, praticamente tudo, eu não disse que é tudo, está nos 4 capítulos de Jonas. Jesus menciona Jonas, Jonas aparece em outros locais também. Mas o conteúdo no total está no livro de Jonas. Como você vai expor um único livro, aí não fica tão caracterizado a biografia. Fica um sermão
expositivo do livro de Jonas. Então, Jonas aqui poderia não ser considerado um sermão biográfico pelo fato dele estar em apenas um livro. Ou seja, o sermão biográfico não é um estudo em toda a Bíblia, de todos os livros que falam daquele personagem, só que tem personagem que não encontra ali um estudo em muitos livros diferentes, ok? Jonas é um caso desse. Mas para exemplificar um sermão biográfico de Jonas, nós temos poucas informações sobre ele. Então nós temos uma informação ali inicial de que ele ouve a voz de Deus. Então, digamos que... Mas se eu falei que Jonas não seria muito agradável para um sermão biográfico pelo fato de ser expositivo, e eu trabalho agora Jonas como um sermão biográfico, eu te confundo, né? Deixa eu trocar aqui para Davi. Vamos só lembrar aqui agora, sem nexo nenhum, a história de Davi. Então sabemos que Davi pequeno, Davi, vamos chamar de menino ou moço, Davi moço, pastoreava. Depois nós vemos Davi guerreando. Depois nós vemos Davi, depois que ele consegue ali vencer, ele começa a ser elogiado, ele começa a ser aplaudido, ele começa a ser conhecido e reconhecido. Poderia usar o termo reconhecido aqui que vocês gostam bem, principalmente quem é pentecostal. Davi é reconhecido. Depois que Davi é reconhecido, ele acaba sofrendo ali algumas perseguições, principalmente por meio de Saul. Então, Davi, ele é perseguido. Tô lembrando aqui, irmãos, de uma forma bem simples mesmo, tá bom? Eu acredito que se você conhece a história de Davi, você está conseguindo lembrar aí de mais coisas melhores do que eu. Davi é perseguido. Depois, Davi é rei. Depois, Davi peca. Vou colocar aqui pecador, porque a palavra peca fica um pouco esquisita. Davi é um pecador. E depois Davi é um arrependido. Davi arrependido. Deixa eu diminuir para ver se cabe mais aqui. Davi arrependido. E por último, só que não coube. Deixa eu carregar para cima aqui. Ok. Davi arrependido. E temos também, depois de Davi arrependido, temos Davi sofrendo consequências do pecado. Consequências. Porque ele arrependeu e teve perdão, mas teve consequências. Consequências severas na família, ok? Então, existem muitas partes de Davi que eu mencionei só algumas para você, para que você entenda que talvez ficaria muito para você pregar em um sermão. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso aqui só eu pensando agora. Então pode ser que você delimite algo e que você queira chegar aqui, ó, em Davi como rei. Então você poderia falar lições da exaltação de Davi. Olha o que me veio à mente agora. Lições da exaltação de Davi. Primeira lição. Antes de ser exaltado, ele pastoreava. Segunda lição. Antes de ser exaltado, Davi teve que batalhar. Terceira lição. Davi, antes de ser exaltado, ele foi perseguido. Aí eu ia pular esse aqui. Davi, depois de ser exaltado, ele foi pecador. Depois de ser exaltado, Davi também sofreu. Então, tudo são lições sobre a exaltação de Davi. Tivemos pontos bons,
pontos negativos. Você pode ficar só com os positivos que antecede, gerando aquela exaltação. Ou talvez você pode até tirar lições da exaltação de Davi no sentido errado, no sentido negativo. Foi a exaltação dele que, de certo modo, fez com que ele pecasse. Foi o poder dele de rei que acabou culminando aquele pecado. E essa exaltação dele acabou trazendo consequências severas na família. Então veja bem, existe uma infinitude de modos de você trabalhar. Lembrando que este sermão, ele sempre caminha em ordem cronológica. Ok? Este sermão, ele caminha em ordem cronológica. Ele começa aqui, vai crescendo aqui para baixo. Então, é uma ordem dos acontecimentos. Tá joia? Esse seria aqui um esboço sobre Davi. Por que eu te trouxe o de Davi? Porque, como do Paulo eu delimitei, às vezes você não vai ficar lembrando ali bem do conteúdo. Mas de Davi você vai lembrar. Eu sei que você sabe que ele pastoreava. Eu sei que você sabe que ele guerreou. Eu sei que você sabe que ele foi ali elogiado, reconhecido, as mulheres cantavam. Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares, algo assim parecido. Você lembra também que Davi foi perseguido? Eu tenho certeza, se você é crente aí já de um certo tempo, você sabe que Davi foi perseguido. Você sabe que Davi foi rei. Você sabe que Davi pecou. Você sabe que Davi se arrependeu. E você sabe que Davi enfrentou consequências do pecado. E para contar essas narrativas, para expor isso, para aplicar isso para a vida das pessoas, eu também acredito que você não vai ter grandes dificuldades, ok? E esse é o poder do sermão biográfico. Esse sermão está na sua cabeça. E talvez você nem estudou para ele. E você seria capaz talvez de pregar ele amanhã. E gastar ali 30, 40 minutos pregando ele. Você escolheria um texto para dar abertura e iria expor essa narrativa. De cabeça mesmo. Ok? Aprendizados ou lições sobre a vida de Davi. Sobre a exaltação de Davi. Ok? Ou sobre o crescimento de Davi. Ou sobre o reconhecimento de Davi. Tá bom? Espero ter abençoado sua vida. Se você é iniciante, eu aconselho que você comece por este tipo de sermão. É um tipo de sermão que vale a pena você começar por ele, por essas qualidades, essa capacidade que você tem de armazenar, de decorar, de ficar mais livre do esboço, porque história, mas lembre, não é qualquer história não é a história do seu fim de semana, não é a história da viagem da sua mãe, a não ser que tenha tudo a ver com a pregação. Não é a história de como você matou o galo e a galinha lá na chácara do seu pai, na fazenda do seu avô. Não é a viagem que você fez de ônibus. Só se tiver tudo a ver com a mensagem, tá bom? Se não tiver tudo a ver com a mensagem, não faz isso não, tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente. Pai, eu te agradeço, eu te louvo, eu bendigo o teu santo nome, ó Deus. Abençoe a vida desta pessoa que está nos acompanhando, abençoe a minha vida, o nosso ministério, ó Deus, o nosso chamado, que tudo, ó Deus, seja para a tua honra e tua glória, e que nós possamos, ó Deus, prosseguir firmes no propósito, em nome de Jesus. Amém.